A história já começa em um local meio esquisito. O nosso prota tá preso, pendurado e amarrado, enquanto pessoas com olhares de deboche estão só encarando ele, com um sorrisão no rosto. Porém, logo abaixo dele, em uma jaula, a gente só se depara com vários zumbis, galera. E então a mulher fala: "Oi, Jiang, agora que seus amigos viraram estampas de camisa, tá na hora de ir também, né?" Nosso prota pensa o quão frustrante isso tá sendo pra ele. Tudo isso é culpa dele mesmo. Se ele tivesse tomado as decisões certas, os amigos dele estariam com ele. Então ele começa a gritar, falando que ele não vai deixar isso barato. Ela com certeza vai ter o que merece. Ela pode ter certeza disso. Porém, ela logo abraça o chefão, falando que, nossa, olha só pra ele com raiva de mim de novo. E o grandão responde: "Relaxa, princesa. A gente vai dar pra ele o que ele merece." Porém, o grandão complementa: "Mas pelo menos eles têm que agradecer pelos suprimentos, já que agora eles podem viver tranquilamente por alguns meses." E então finalmente solta o nosso protagonista em meio à jaula com zumbis. Esses mesmos que já partem pra cima dele no mesmo instante e já o atacam. Parece que o mesmo não vai ter escapatória. A única coisa que ele consegue pensar em seus últimos segundos é que, se ele tivesse uma segunda chance, ele ia fazer os dois pagarem por tudo isso que eles estão fazendo. Porém, do nada, ele se levanta totalmente em choque. Tem alguém chamando por ele. Na frente dele tem uma mulher perguntando do porquê o nome dela não está na escritura da casa. E a única coisa que ele consegue pensar é o que caramba tá acontecendo. Ele começa a olhar pros lados incrédulo. Ele voltou antes do apocalipse começar? Ele voltou no tempo? Na vida passada dele, ele foi enganado. Aquela mulher não só roubou a herança dos pais dele, como também acabou tornando ele um sem-teto. E mais tarde ainda, uma catástrofe global aconteceu, e a maioria dos humanos começaram a se tornar zumbis. Tudo acabou se tornando um belo caos. Porém, mesmo assim, com a ajuda dos amigos que ele fez enquanto vagava, ele conseguiu construir uma zona segura e também sobreviveu ao apocalipse. Mas quem imaginaria que aquela mentirosa da Jing fingiu ser uma pessoa desesperada em busca de refúgio, e ele caiu nesse papinho. Porém, na verdade, ela foi enviada pelos inimigos justamente para destruir eles. No momento, ele está encarando ela, a cobra traiçoeira, que vai trair ele tanto no presente como no futuro. E ela continua lá na frente dele reclamando, falando de dinheiro, só pensa em dinheiro. Ele pensa consigo mesmo: ela vai ver só, mas ele não pode ser tão impulsivo agora. Ela continua lá falando, vai dar uma semana pra ele. Ele fala que beleza, já manda ela pra fora. Ele tá sem tempo. E ela vira pra trás incrédula. Como assim? O que aconteceu? Era pra ele ser só um lacaio dela. Desde quando ele criou vontade própria? Durante lá de dentro, nosso prota já tá bolado. Ele não vai cair nesse papinho de novo. Ele olha pro calendário e percebe uma coisa: tá faltando apenas um mês para o apocalipse começar. Porém, ele já percebe outra coisinha esquisita. O que é isso? E a janelinha do sistema nos é apresentada, rapaziada. Aquele rolê que vocês estão cansados de ver, né? Então não preciso nem explicar. Mas basicamente, por meio de missões ele ganha pontos. E com pontos ele pode trocar por coisas, com direito até uma lojinha. Porém, ele também lembrou de outra coisa. Na vida passada dele, ele sempre estava economizando, guardando cada trocado pra juntar pra ter dinheiro pro casamento dele com a Jing. E isso deixou ele só o pó. Ele já pega o celular dele, sem tempo. Parece que ele vai ter que começar a fazer compras, já que em um mês, zumbis estarão por toda parte. Por isso, enquanto ainda houver boa comida, ele vai ter que comer bem. E ele já mete o pé, já decide que vai comer no restaurante mó luxuoso, família. Só o banquete. Nosso prota Jiang já decidiu que vai viver. Carninha de porco, carninha de boi, camarãozinho, pode mandar tudo pra dentro. No momento que ele dá uma mordiscada, família, o cara entra totalmente em choque, rapaziada. O negócio tá bom demais, tá doido. Tá devorando tudo que tá vindo pela frente, mano. Não vou mentir, bateu até uma fominha aqui, tá? Porém, enquanto ele tá degustando a sua comida, o celular dele começa a apitar. E é uma amiga da Jing. E ele pensa que ela já foi chorar pra amiguinha, né? O telefone tá amiga dela, falando: "Nossa, o que você tem na cabeça? Como você pode tratar a Jing desse jeito? Ela só queria que você provasse o amor dela. Como você pode dizer que ainda ama ela? Ela tava apenas te testando, cara." Começa a falar e não para, tá, galera? Ele decide responder bolado. Quem ela pensa que é? Vai fora. Vai encher o saco de outro. E ela responde: "Nossa, como você ousa?" E ele já desliga na cara dela. Ele senta aliviado no sofá, velho, e começa a pensar: ele vai construir a fortaleza mais forte nessa terra. Ele não vai perder mais tempo agora. Cortamos para outro lugar. Uma mulher aborda nosso prota perguntando se ele está ali pra alugar ou comprar alguma casa. O Jiang responde que não, mas na verdade ele tá. Porém, do nada alguém interrompe e chama por ela. É um grandão falando pra ela ajudar a mover as caixas do fundo. Eles receberam muito papel hoje. Nada mais é do que o gerente. E já dispensa ela, mandando ela meter o pé. E ainda complementa falando com um perdedor quebrado com roupas baratas
baratas, provavelmente não vai comprar nada mesmo, então ela não tem que ficar se preocupando com ele. Porém o prota pergunta: o que você falou? Quem você acha que é? Pra ficar olhando pras pessoas de cima pra baixo. O gerente já se liga: ah é? Na verdade eu sou uma pessoa que olha de cima pra baixo para cachorros como você. Se você ao menos tiver dinheiro pra comprar um copo d'água, eu abro a transmissão ao vivo comendo cocô. Caramba, esse cara é babaca. E o nosso prota continua encarando ele seriamente. É muito babaca por metro quadrado mesmo. E ele responde que beleza, tudo bem. Já que ele diz, ele vai. Por isso ele definitivamente vai encontrar uma fresquinha pra ele comer depois. E complementa: senhorita, não estou aqui pra alugar ou vender hoje. Eu tô aqui pra comprar um terreno. Ele já puxa o cartão Black dele, com um limite de R$1 bilhão. Galera, a rapaziada que tava ao redor dele começa a ficar em choque. Como assim comprar um terreno? Ele sabe quanto isso custa? Essa é a primeira vez que eles veem alguém comprando isso. Ele deve ser muito magnata. E a moça atendente fala: tudo bem, senhor, vinha por aqui, eu vou te dar uma introdução detalhada. E o gerente já fica boladão. Falando qualquer um pode se gabar, mas quando chega a hora de pagar, ele não acredita que isso vai acontecer de verdade. Ele tá só metendo louco. A mulher começa a trocar ideia com o nosso prota, falando que esses são os terrenos disponíveis e pá. Ele pode ir olhando aí o quanto que ele quiser, que ela vai ir apresentando. Porém, ele responde que não é necessário. Ele vai falar o que ele quer no terreno. Aí é só ela ver se eles têm algo parecido com isso. Ele quer algo perto de montanhas e água. De preferência com uma forte água corrente. Um local onde pode ter transporte conveniente. E seria melhor se houver uma fábrica com uma grande casa nele. Enquanto ela tá refletindo, o gerente já chega lá atrás. E já pergunta: ué, não existe um lote naquele distrito leste que atende às exigências dele? Ela olha pra ele em choque, tipo, distrito leste? Gerente, você tá falando daquele lote na cidade de Leaf? Os prédios de lá são todos fábricas inacabadas. Eles não podem vender isso, ainda mais pra um cliente. O gerente fala que vender o quê? Esse cara só tá exigindo essas coisas aleatórias. Ele tá metendo o louco só pra encher o nosso saco e causar problemas. O nosso prota bem pleno pergunta: esse lote aí que você tá falando, ele atende todos os meus requisitos mesmo? E ela fala que sim, mas as fábricas estão meio que inacabadas, sabe? E o líder do projeto também fugiu. Então quer dizer que a localização é boa e atende todos os requisitos. Se eu cercar ele com um arame farpado, vai ser fácil de defender e difícil de atacá-lo. E essas fábricas inacabadas podem me economizar muito tempo. Ele fala: beleza, eu vou levar esse lote sim. A gente pode assinar o contrato agora ou tem que ser depois? Ela começa a falar: sim, claro, beleza. Pera, o quê? Ela entra em choque e pergunta: senhor, você vai realmente comprar esse terreno com as fábricas inacabadas? Ele responde que sim, e é pra ela apressar e assinar o contrato logo, já que tem alguém ali atrás dela que tem que comer algo fresco mais tarde, né? E o gerente entra em choque. O gerente é completamente maluco, família. O cara pagou tudo à vista, tá ligado? Ele não tá acreditando no que ele tá vendo. E o Jiang já pega no ombro do gerente e fala: salve, irmãozão, eu fiz o pagamento, agora é só a vez de comer com gosto, tá? Meu mano tá paralisado de medo. E a rapaziada da loja começa a zoar ele, falando que já iniciou a transmissão ao vivo já. E o outro também tá com dor de barriga, então pode sair fresco. Saindo de lá, o prota pensa: ele gastou todo o dinheiro do casamento agora, comprando terreno. Agora ele precisa estocar suprimentos e conseguir mais dinheiro. No momento que ele tá passando, aquele grandão da vida passada reconhece o prota e já pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele olha pra frente, família, e já vê aquele gerente no chão, no meio da transmissão ao vivo, fazendo aquilo lá, que você tá ligado? Porém, do outro lado temos a Jing, a cobra traiçoeira, que já recebe uma ligação. E é o grandão falando que viu o Jiang naquela grande imobiliária, comprando terrenos. E ela já entra em choque, tipo, como assim? Onde é que ele arrumou dinheiro pra comprar isso? Um depósito de 30 mil? É o dinheiro do casamento deles. E ela fica muito bolada, família, já falando que não vai deixar isso barato. Porém, do outro lado, nosso prota tá calmo e posturado, já pensando nos próximos passos. Agora resta comprar suprimentos e construir uma base. Isso vai custar muito dinheiro e onde é que ele vai conseguir tudo isso? Porém, do nada, alguém batendo na porta. Ele olha pra trás e toma um susto. Nada mais é do que a Jing e a amiga dela. A Jing tá boladona perguntando como ele ousa gastar o dinheiro dela. E ele fica tipo: oxe, o que você tá falando, mina? Teu dinheiro? Ela continua falando: o dinheiro do casamento é todo dela. Então, já que ele comprou um terreno, significa que o terreno é todo dela também. Caramba, rapaziada, ela tem nem vergonha na cara, guys. E ela tá tipo: meu Deus do céu, mano, você é maluca. Só pode estar de sacanagem, né? E ele já coloca dinheiro no ombro dela. E fala que ele tem sim dinheiro, mas ele não vai deixar ela gastar nenhum tostão do que ele tem. Ela acha que ele não sabe sobre o Lee. Lee, no caso, aquele grandão, rapaziada. Ela já entra em choque. Como assim ele sabe sobre o Lee e ela? Porém, a amiga dela já chega interferindo, falando que pode ser tudo mal entendido entre casais. E é pra todo mundo manter a calma. A Prota responde: mal entendido? Não há mal entendido nenhum. E ela e ele agora não são mais um casal. E sim, ela e aquele velho do Lee são. E também já fecha a porta na cara dela, falando que ela é só irritante. Ela só consegue pensar em como ele descobriu. Eles tinham sido muito discretos. A amiga dela então decide perguntar o porquê dela não ter contado antes que tava com o velhote. Complementa falando que se virou uma situação perdida. As duas têm que pensar em um plano agora. E
a Jing concorda. Porém, assim que o elevador se abre, a verdadeira face de outra cobra emerge. A amiga dela, pensando que agora que ela estragou todas as coisas com o Jiang, ela mesma vai assumir. Que isso, família, não tem uma pessoa de boa nesse mangá não? Porém, já corta pro Prota. Ele chamou a galera pra reformar a fábrica que tava inacabada. E o encarregado pergunta: deixa eu ver se eu entendi direito. Você quer reforçar as paredes, construir torre de guarda, colocar arames, porta de aço, colocar vidro à prova de balas também? Deixa eu te fazer outra pergunta. Que chefe de estado você ofendeu? O Prota fala que sem perguntas é só pra ele fazer o trabalho. Ele complementa falando que vai custar muito mais. E o Jiang então pergunta qual o preço. Ele responde uns 20 milhões. Ah, 20 milhões, hein? Tudo bem, ele vai transferir o dinheiro. Porém, eles vão ter que começar a trabalhar agora. E o encarregado já entra em choque. Porém, o Prota fala pra ele não se preocupar. Ele não vai fugir sem pagar algo do tipo. Se ele não terminar de pagar, o terreno vai ser dele. O encarregado fala: beleza, tudo bem então. Porém, logo atrás dele uma mulher falando: oi, Jiang. Ele olha pra trás. Porém, do nada a família ela decide agarrar ele, perguntando o que ele tá fazendo ali e tal, que eles deviam dar uma passeadinha juntas. Porém, a única coisa que passa na cabeça do Prota nesse momento: porque essa garota que sempre persuadiu a Jing a me enganar está me abraçando. Ele vai fazer ela pagar o dobro. O garoto então decide perguntar pro Jiang: é esse o terreno que você comprou? É tão bonito. Você tá planejando construir uma vila aqui ou algo do tipo? Porém, ele logo afasta ela e fala que o que ele constrói ou deixa de construir não é da conta dela. Ela fica bolada e começa a se perguntar: o que tá rolando com esse perdedor? Ele tá agindo de uma forma muito estranha hoje. E normalmente, só de fazer ele tocar nas mãos dela, ele já ficava todo corado e bobão. Mas por que agora ele não teve nenhuma reação? Porém, ele continua ignorando ela totalmente e se mantém dando ordens pra rapaziada. A garota então pensa que de jeito nenhum ela não pode perder essa oportunidade de ouro, já que a amiga dela se desentendeu com ele. Vai ser a última chance dela colocar as mãos nessa terra. O tempo se passa e ele tá sentado no sofá. Ele tá fazendo umas contas sobre penhorar a casa e pá. Ele também tá pensando que isso não vai ser o suficiente pra superar os custos. Ele precisa conseguir mais dinheiro. Mas calma aí. Ele também pensa que o apocalipse vai ser iminente de qualquer forma. Ou seja, significa que mesmo que ele venda a casa pra várias pessoas, não vai importar. É isso aí, bora fazer isso. Porém, do nada, alguém começa a gritar pra ele abrir a porta. E o Prota pensa que, nossa, que droga, é o velho de novo. Nada mais era que o vizinho dele, o Sr. Lee. Ele já comprou a maioria dos andares do prédio. E também tá querendo comprar o do Jiang, enchendo o saco dele mesmo. Depois que o Jiang abriu a porta, ele já chega gritando, falando que ele sabe que ele foi pra boate de novo, na noite passada. Porém, o Jiang responde que ele não foi não, pô. Ele dormiu era 10 da noite. Porém, o velhote fala que sabe que é mentira. Ele ouviu claramente. O Prota fala que ele é pra ele parar com isso. Ele sabe que só tá de olho na casa dele. E já que ele quer tanto, ele vai vender então. E o cara já fica maluco, rapaziada. Sério mesmo? Porém, o menino Jiang fala que só tem uma condição pra isso acontecer. O velho pergunta: que condição então? E o Jiang responde que ele não vai entregar a casa dentro de 6 meses. Então ele precisa morar ali por mais 6 meses. Porém, antes disso, ele tem que transferir 5 milhões de won de uma vez só, pra ele poder pagar a hipoteca, né? Que daria em torno de uns 4 milhões de reais, mais ou menos. E o Prota complementa mais uma vez: se ele não concordar, é melhor ele esquecer. E o cara já entra em choque, tá ligado? Porém, ele responde que sim, beleza, ótimo. Só que os dois precisam assinar um contrato antes, pra impedir que ele desista no caminho. E o Jiang responde que beleza. E também pensa: velho otário, vai esperando 6 meses aí. Ele pensa que quando os 5 milhões de won do Sr. Lee foram transferidos, mais os 3 milhões do empréstimo que ele pegou, ele terá em média uns 8 milhões. Vai ser de grande ajuda. Porém, agora primeiro ele vai completar a tarefa do sistema, pra poder reivindicar a recompensa. E as tarefas são: possuir um pedaço de terreno, essa ele acabou de completar, preparar suprimentos para 1 ano, e nessa ele ainda tem 0 de 365 dias. E a recompensa seria de 10 pontos. Então bora lá. O tempo se passa e já estamos em outro local. E o Prota já tá quase completando, rapaziada. Ele já juntou 359. A galera tá olhando ele em choque no supermercado. Tipo, eles não estão entendendo o que tá rolando. Tipo, esse cara é maluco? Então nos deparamos, rapaziada, com vários, mas vários carrinhos de compra. As pessoas do fundo estão até se perguntando por que ele tá comprando tanta coisa. Será que é outro tolo que acredita no juízo final? E finalmente, a missão é cumprida. Ele ganhou os 10 pontos e agora ele vai escolher a sua recompensa, que vai ser a caixa de suprimentos do protagonista. E no momento que ele abre, rapaziada, a recompensa dele é anel espacial. E pra quem acompanha a minha narração de Fronteiras Congeladas sabe o que é essa parada espacial, né? Mas basicamente o anel vai conter 500 metros quadrados de espaço. E também o tempo vai ficar congelado lá dentro. Ou seja, os suprimentos não vão estragar. E ele pensa que sabia, o primeiro sorteio é sempre dourado. Isso definitivamente vai ser útil, cara. Porém agora a janelinha atualizou, né? Ele vai ter que ter 10 anos de sustentabilidade. Porém do nada, família, chega um cara acompanhado de seguranças, perguntando quem que tá
causando todo esse alvoroço. Porém, ele logo reconhece o nosso protagonista. É você, Jang? E o Jang responde, Yang Tao? Yang Tao era o colega de classe do ensino médio dele. Era um lacaio seguindo o valentão da escola, o Zhang. E era um cara que sempre intimidava os fracos, mas tinha medo dos fortes. Ele definitivamente não esperava encontrar ele ali hoje. Porém, o grandão fala, Jang, o que você tá fazendo? Coloca essas coisas de volta onde elas pertencem, ou eu vou ter que ser indelicado com você. Porém, o Jang responde, Yang Tao, você continua intimidando os fracos, né? Eu tô aqui só comprando itens, mano. É assim que você trata seus clientes? Comprar? Ele pergunta. Então pague por esses itens agora mesmo, ou não nos culpe se sermos rigorosos. Uma hora se passou, e depois de todas as caixas passarem todos os produtos, deu um total de 56 mil wons. 46 mil reais, mais ou menos. O cara já leva a maquininha pro Jiang, falando pra ele pagar agora. Nosso prota, rapaziada, com direito até olhinho brilhando, já passa a carta na maior velocidade. A compra foi realizada com sucesso. E o cara tá completamente em choque, família. Ele não tava esperando por isso. E ele simplesmente vira as costas e vai embora. E o Jiang fala que, pera aí, pô. Ele vira as costas e pergunta, o que você quer? O Jiang responde que, olha, você foi tão rude agora há pouco, você precisa se desculpar, não precisa não? Caso contrário, ele irá devolver todos esses produtos. O grandão já fica bolado, mano, falando que ele tá indo longe demais. Ele que tá procurando problemas. Porém, a galera que tava em volta começa a reclamar dele, falando que eles desprezaram o mano de forma tão rude. O mínimo que ele poderia fazer é pedir desculpas, né? Eles estão até gravando. O Jiang fala mais uma vez, peça desculpas. E se eu achar que elas foram sinceras o suficiente, eu comprarei 10 vezes mais. E o grandão fica tipo, o quê? Sério mesmo? E o Jiang responde que sim, eu tenho o cartão Black, pô. Traz a maquininha aí pra ver meu saldo. E ele passa o cartão na maquininha, rapaziada. E o grandão já entra totalmente em choque de ver o limite de 700 mil, velho. Então bora lá, pô, pede desculpas. E eu vou continuar comprando. O cara fica sem palavras, tá ligado? E depois de hesitar um pouco, ele se abaixa e pede desculpas. O Jiang então fala que é melhor ele se lembrar, pra ele não ser tão imprudente no futuro. Ele tem que deixar espaço pros outros, entendeu? E o grandão pergunta, ô brother, você tá querendo comprar essas coisas por quê? É muita coisa, pô. E o prota responde que não é da conta dele, ele só tá planejando algo importante. E pergunta, algo importante? Olha, as coisas do armazém do supermercado talvez não sejam o suficiente. Por que você não fala com um atacadista? O prota se vira e fala, atacadista? Já que você trabalha aqui, você deve conhecer alguns, né? Ele responde que sim, claro. Ele se lembra daquele Zeng? Ele tá no negócio de atacado agora. Ele já faz uma ligação, falando que encontrou um grande cliente pro Zeng. O prota começa a pensar que então faz sentido. No final de tudo, ele ainda é um lacaio daquele cara. Eles finalmente chegam em um local. Porém, na espreita, a família já chega um carro em velocidade máxima, quase atropelando o mano lá no processo. O prota pensa que irresponsável, além de ser bastante arrogante. Nunca deve ter sido enganado antes, né? E o Zeng já chega, todo se achando. O grandão já recepciona ele, falando que, irmão Z, é o Jiang, lembra dele? Ele pergunta, quem? Jiang, pô, aquele nosso colega do ensino médio. Depois de refletir um pouco, ele se lembra. Aquele bundão que pagava de corajoso, né? E aí, o que será que vai acontecer? Comenta se você quiser a parte 2, tá? Que aí eu posso fazer um vídeo com mais tempo. E também vira membro pra me apoiar, pô. Ajuda bastante.